Gabriel Moretti tinha 38 anos e um coração que não batia mais. Ele salvava vidas todos os dias, mas a sua própria estava enterrada há 5 anos. Até que, na véspera de Natal, uma paciente grávida entrou em trabalho de parto na emergência e ele reconheceu aqueles olhos. Era Alana, a mulher que o destruiu. E o bebê que ela carregava poderia ser dele. Mas o que aconteceu a seguir, ninguém ali poderia imaginar. Se essa história tocar você, deixe seu like. Ele nos diz que vale a pena continuar contando histórias assim. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos. E conte nos comentários: de onde você está ouvindo essa mensagem? Seu apoio é o que mantém esse canal vivo. Vamos juntos nessa jornada? Gabriel Moretti estava parado diante da janela panorâmica de seu apartamento, observando a neve cobrir a cidade como um manto silencioso. Flocos brancos dançavam no ar gelado, pousando suavemente sobre os telhados, sobre os carros, sobre as pessoas que corriam apressadas, com sacolas de presentes nos braços. Lá embaixo, as ruas brilhavam com luzes coloridas, vermelhas, douradas, azuis, enfeitando vitrines, postes, árvores. Era a véspera de Natal, e o mundo inteiro parecia celebrar algo que ele havia esquecido como fazer. Viver. Ele tomou um gole do café já frio que segurava há meia hora. O líquido amargo desceu pela garganta sem que ele realmente sentisse o gosto. Nada tinha gosto há muito tempo. Nada tinha cor, cheiro, textura. Ele existia em tons de cinza, numa rotina meticulosamente construída para não sentir absolutamente nada. Aos 38 anos, Gabriel era o obstetra mais respeitado da Maternidade Santa Clara. Suas mãos jamais erravam. Seu diagnóstico era sempre preciso. Suas cirurgias impecáveis. Ele salvava vidas com a eficiência de uma máquina bem lubrificada, sem hesitação, sem dúvida, sem envolvimento emocional. As pacientes o admiravam profissionalmente, mas nenhuma se sentia confortável em sua presença. Ele não sorria, não fazia piadas, não tocava além do estritamente necessário para o exame clínico. Dr. Moretti não tem coração. As enfermeiras sussurravam nos corredores. Ele tem um relógio suíço no peito. E talvez elas estivessem certas. Gabriel afastou-se da janela e caminhou até o closet. O apartamento ao seu redor era um reflexo perfeito de sua alma. Minimalista, frio, funcional. Paredes brancas, móveis de linhas retas, nenhuma fotografia nas paredes, nenhuma lembrança de que ele já fora alguém diferente. Alguém que ria, alguém que amava. Ele vestiu a camisa branca, abotoando cada botão com movimentos mecânicos. Calça social preta, sapatos impecavelmente engraxados. Por último, o jaleco branco, sua armadura, seu escudo, a única identidade que ainda lhe restava. Dr. Gabriel Moretti, obstetra salvador de vidas alheias, coveiro da própria. Enquanto ajeitava o crachá no bolso, uma memória não convidada invadiu sua mente como uma lâmina afiada, atravessando carne. Alana rindo, o cabelo escuro caindo sobre os ombros nus, segurando uma bola vermelha de Natal entre os dedos. Gabriel, vem aqui. Você tem que pendurar essa no topo da árvore. Eu não alcanço. Ele a pegara pela cintura, erguendo-a no ar enquanto ela ria. Aquele riso cristalino que costumava encher a casa inteira. Ela pendurou o enfeite no galho mais alto e, ao descer, seus corpos ficaram perigosamente próximos. Primeira árvore de Natal da gente. Ela sussurrara, os olhos escuros fixos nos dele. A primeira de muitas. Ele a beijara ali mesmo, no meio da sala cheia de caixas de enfeites e luzes piscando, prometendo silenciosamente que haveria muitos outros natais. Uma vida inteira deles, mas não houve. Gabriel fechou os olhos com força, empurrando a lembrança de volta para o buraco escuro, onde ela deveria permanecer enterrada. 5 anos. 5 malditos anos desde que ela partira sem explicação, sem despedida, deixando apenas um bilhete covarde sobre a mesa da cozinha. Me desculpe, eu não posso fazer isso. Não posso ser o que você precisa. Ele apertou os punhos até as unhas cravarem nas palmas das mãos. A dor física era bem-vinda. Era a única coisa que ele ainda conseguia sentir com clareza. Pegou as chaves do carro e saiu do apartamento, trancando a porta atrás de si, como quem tranca um caixão. A nevasca estava piorando. Oh!
Para-brisa do carro acumulava neve mais rápido do que os limpadores conseguiam remover. Gabriel dirigia em silêncio absoluto, sem música, sem rádio. Apenas o som abafado do motor e do vento lá fora. As ruas estavam repletas de famílias. Pais carregando crianças pequenas nos ombros. Casais de mãos dadas, rindo debaixo de guarda-chuvas compartilhados. Grupos de amigos entrando em restaurantes decorados com guirlandas e estrelas douradas. Ele passou por tudo isso como um fantasma, atravessando paredes. Nada disso o tocava. Nada disso era para ele. Quando estacionou no subsolo da maternidade Santa Clara, já passava das 7 da noite. O hospital estava silencioso. O plantão de Natal era sempre voluntário. E poucos médicos se ofereciam. Gabriel se oferecia todos os anos. Não por bondade, não por espírito natalino, mas porque a alternativa, ficar sozinho em casa, cercado por silêncio e fantasmas, era insuportável. Mariana, a enfermeira veterana, estava na recepção quando ele passou. Ela era uma mulher de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos presos num coque rigoroso, olhos que já viram de tudo e ainda assim guardavam alguma ternura. "Boa noite, Dr. Moretti", ela disse, observando-o com aquele olhar que sempre o incomodava, como se ela conseguisse ver através da armadura. "Mariana", ele respondeu com um aceno breve sem parar de caminhar. "Mais um Natal sozinho no hospital?" Ela perguntou e havia algo na voz dela. Não era julgamento, mas talvez preocupação. Gabriel parou, mas não se virou. "Estou trabalhando." "Não estou sozinho." "Está sim." A voz dela era suave, mas firme. "Trabalhar não é viver, doutor. O senhor precisa entender isso antes, que seja tarde demais." Ele permaneceu imóvel por um longo segundo. Então, sem olhar para trás, respondeu com a única verdade que ainda possuía. "Viver dói demais, Mariana. Existir é seguro." E seguiu pelo corredor, deixando-a ali com sua preocupação inútil. Seu consultório era pequeno, organizado, impessoal. Mesa de madeira escura. Computador. Pilhas de prontuários perfeitamente alinhadas. Uma única janela com vista para o estacionamento coberto de neve. Ele se sentou na cadeira de couro, ligou o computador e começou a revisar casos. Trabalho. Sempre havia trabalho. Trabalho não perguntava como ele estava. Trabalho não o abandonava. Trabalho não prometia para sempre e depois desaparecia como fumaça. As horas passaram. Ele atendeu 2 gestantes em trabalho de parto. Rotina simples, sem complicações. Orientou uma residente nervosa. Assinou papelada. Tomou mais café frio. Olhou o relógio 23h40. Quase meia-noite. Quase Natal. Ele recostou-se na cadeira e olhou pela janela. Lá fora, a neve continuava caindo, implacável e bela. Ele se perguntou por um breve e perigoso instante como seria estar lá fora. Sentir o frio no rosto. Ouvir o riso de alguém ao seu lado. Segurar uma mão quente dentro da sua. Mas a imagem que veio à mente foi a de Alana, sempre Alana, e ele empurrou o pensamento para longe, antes que pudesse fazer qualquer estrago adicional. A noite prometia ser longa e silenciosa, exatamente como ele planejara, exatamente como ele precisava. Mas às vezes o destino tem outros planos, e o destino estava prestes a bater à sua porta com a força de uma tempestade. Véspera de Natal, 23h45. O silêncio do hospital era pesado, quase tangível. Gabriel estava revisando o último prontuário da noite quando ouviu, distante, mas inconfundível, o som de sirenes cortando o ar gelado lá fora. Ele ergueu os olhos do computador, franzindo levemente a testa. Ambulâncias na véspera de Natal raramente traziam boas notícias. Poucos segundos depois, a porta do seu consultório se abriu com violência. Mariana estava ali, o rosto tenso, os olhos arregalados. "Gabriel!" Ela nunca o chamava pelo primeiro nome. Isso por si só já era um alarme. Gestante em trabalho de parto. 38 semanas. Sem acompanhante. Pressão arterial crítica. 160 por 110 e subindo. Está chegando agora. Ele já estava de pé antes mesmo que ela terminasse de falar. O Dr. Moretti assumiu o comando, empurrando qualquer resquício de cansaço para longe. Ele seguiu Mariana pelos corredores brancos e frios, o som dos próprios passos ecoando nas paredes. Enfermeiras corriam de um lado para o outro, preparando a sala de emergência. O protocolo era claro.
Pré-eclâmpsia severa. Possível eclâmpsia iminente. Ele já havia lidado com isso dezenas de vezes. Mãos firmes. Mente clara. Sem emoção. Eles entraram na sala de emergência. O cheiro de antisséptico e medo preenchia o ar. Uma maca foi empurrada para dentro por 2 paramédicos. Gabriel se aproximou, colocando as luvas cirúrgicas com movimentos automáticos, os olhos já avaliando a paciente. Ela estava deitada de lado, o corpo contraído em dor, o cabelo escuro colado na testa suada, a barriga proeminente sob o tecido fino do vestido hospitalar. Ela gemia baixinho, as mãos apertando os lençóis com força desesperada. Paciente do sexo feminino, aproximadamente 35 anos, o paramédico relatava, enquanto transferiam-na para a cama hospitalar. Encontrada sozinha em casa. Vizinha chamou a ambulância, sem identificação completa, sem acompanhante. Contrações a cada 3 minutos, pressão. Gabriel não estava ouvindo mais, porque quando ele se aproximou da cabeceira da cama e seus olhos encontraram os dela, o mundo inteiro parou de girar. Não podia ser Alana. O nome explodiu em sua mente como uma bomba silenciosa, destruindo cada defesa que ele havia construído nos últimos 5 anos. 5 anos de raiva cuidadosamente cultivada. 5 anos de indiferença forçada. 5 anos de convencer a si mesmo de que ele estava melhor sem ela. E ali estava ela, Alana. Sua Alana. Não mais sua. Nunca mais sua. Ela também o viu. E nos olhos escuros dela, aqueles mesmos olhos que ele costumava conhecer melhor que os próprios, havia choque, terror e algo mais. Algo que ele não conseguia nomear, porque não conseguia processar nada além do fato impossível de que ela estava ali. Os olhos dele desceram instintivamente da face dela para a barriga enorme, inconfundível, de 9 meses de gestação. 9 meses? Não, espera, 10 meses atrás. São Paulo, aquela noite. Aquela maldita noite que ele tentará apagar da memória com uísque e trabalho e silêncio. Seus olhos voltaram para os dela, e ele fez a matemática mental em 1 segundo. A conta não fechava perfeitamente, mas estava perto. Perigosamente perto. Não. A palavra escapou dos lábios dele num sussurro rouco, mais para si mesmo do que para ela. Alana tentou falar, mas uma contração brutal a atravessou como um raio. Ela se dobrou sobre si mesma, gritando, um som primitivo, dilacerante que cortou Gabriel ao meio. Ele ficou paralisado, completamente paralisado. Mariana estava ao lado dele, falando, mas as palavras chegavam distorcidas, como se ele estivesse debaixo d'água. Precisa examinar. Pressão subindo. Dr. Moretti. A voz dela finalmente o trouxe de volta. Ele piscou, respirou fundo e forçou o Dr. Moretti a ressurgir, empurrando Gabriel, o homem destroçado, para o fundo da consciência. Mas antes de fazer qualquer coisa, antes de tocar nela, antes de fingir que conseguia ser profissional, ele precisava saber. Ele se inclinou sobre a cama, o rosto dele a centímetros do dela. Alana estava ofegante, lágrimas escorrendo pelas têmporas, os lábios tremendo. É meu? A voz dele saiu baixa, perigosa, cada sílaba carregada de 5 anos de dor não resolvida. Ela fechou os olhos com força, como se a pergunta doesse mais que as contrações. Então lentamente ela assentiu, uma única vez, sim. O chão desapareceu sob os pés de Gabriel. O teto desabou sobre sua cabeça. As paredes se fecharam ao seu redor. Ele estava caindo num abismo sem fundo. Ele tinha um filho que estava nascendo agora, nesta noite, nesta sala. Um filho que ela escondera dele por 9 meses. A raiva explodiu no peito dele como lava fervente. Mas não havia tempo. O monitor ao lado da cama começou a apitar freneticamente. Mariana gritou alguma coisa. Os números na tela estavam todos errados. Pressão arterial nas alturas, frequência cardíaca fetal despencando. Sofrimento fetal. A palavra atravessou a névoa de choque como uma lâmina afiada. Seu filho estava em perigo. Alana estava em perigo. Gabriel respirou fundo 1 vez, 2 vezes, forçando o profissional a tomar o controle. Ele não podia ser Gabriel agora. Não podia ser o homem destroçado, traído, confuso. Ele precisava ser Dr. Moretti, o melhor obstetra da cidade. O homem que nunca perdia um paciente. Mariana, prepare para a cesariana de emergência. Chame o Dr. Henrique para backup. Agora.
Sua voz saiu firme, comandante, sem tremer, mas por dentro ele estava despedaçado. Ele colocou as mãos sobre a barriga de Alana para palpar a posição do bebê, e quando seus dedos tocaram a pele quente dela, através do tecido fino do avental, ambos tremeram. Era impossível não lembrar da última vez que ele a tocara. 10 meses atrás, naquele quarto de hotel, quando ele a tocara com desejo, com raiva, com desespero, quando eles haviam criado a vida que agora lutava para nascer. Alana gemeu novamente e desta vez não era só dor física. Era medo. Medo visceral de perder o bebê. Medo dele. Medo do que viria depois. Gabriel. Ela sussurrou o nome dele pela primeira vez em 5 anos, e o som quase o destruiu. Ele não respondeu. Não podia, porque se abrisse a boca agora, se deixasse uma única palavra escapar, tudo desmoronaria. Então ele fez a única coisa que sabia fazer. Colocou a máscara de médico, enterrou o homem lá no fundo e começou a lutar. Lutar para salvar a mulher que o destruíra e o filho que ele nunca soube que existia. Noite de Natal, 0030. Gabriel trabalhava com precisão cirúrgica, mas cada movimento era uma tortura silenciosa. Ele examinava Alana com mãos firmes, verificava a dilatação, monitorava os batimentos cardíacos do bebê. Tudo protocolo, tudo técnico. Mas cada toque era uma lembrança. Cada gemido de dor dela era uma lâmina atravessando seu peito. 7 centímetros de dilatação, ele anunciou para Mariana. A voz profissional, distante. Pressão ainda muito alta. Bebê em posição transversa. Mariana registrou as informações, mas seus olhos se moviam entre Gabriel e Alana com preocupação mal disfarçada. Ela podia sentir a tensão no ar, densa, sufocante, como eletricidade antes de uma tempestade. Gabriel afastou-se da cama, arrancando as luvas com mais força do que o necessário. A posição transversa significava que o bebê estava deitado, horizontalmente no útero. Não podia nascer assim. Não naturalmente. E com a pré-eclâmpsia severa de Alana, tentar virar o bebê manualmente era arriscado demais. Cesárea de emergência era a única opção, mas antes que ele pudesse dar a ordem, antes que pudesse manter a distância segura que precisava, a voz dela o alcançou, fraca, trêmula, mas inconfundível. Gabriel, eu preciso explicar. Algo dentro dele se rompeu. Ele girou nos calcanhares, voltando para o lado da cama. E toda a raiva que vinha acumulando, não só das últimas horas, mas dos últimos 5 anos, finalmente encontrou escape. Explicar? A palavra saiu como um tiro. Você quer explicar agora? Aqui? Outra contração atravessou Alana antes que ela pudesse responder. Ela gritou arqueando as costas, os dedos se cravando nos lençóis. Gabriel observou, os punhos cerrados, dividido entre o instinto de confortá-la e a necessidade de manter distância. Quando a dor passou e ela conseguiu respirar novamente, ele se inclinou sobre a cama. A voz baixa, mas cortante como vidro. 9 meses, Alana. Você escondeu isso de mim por 9 meses. Um filho, meu filho. Eu ia. Ela ofegava, lágrimas misturando-se com o suor no rosto. Eu ia contar. Mas você me odiava. Depois daquela noite, eu te odiei? Gabriel explodiu, e Mariana deu um passo atrás, assustada com a intensidade. Você me usou naquela noite em São Paulo e desapareceu de novo. Você me destruiu 2 vezes, Alana. 2 vezes. Não foi assim. Ela chorava abertamente agora, a voz entrecortada. Você não entende. Eu não podia. Não podia te contar porque... Outra contração. Mais forte, mais longa. O monitor apitou alto. Os batimentos cardíacos fetais estavam caindo perigosamente. Mariana se aproximou tocando o braço de Gabriel. Doutor, o senhor precisa sair. Só por 2 minutos. Eu cuido dela. Ele ia recusar. Mas Mariana segurou seu braço com força surpreendente. 2 minutos. Para o senhor respirar. Por favor. Gabriel olhou para Alana, pálida, suada, aterrorizada. E então para o monitor mostrando os batimentos irregulares do bebê. Seu bebê. Ele saiu da sala como se estivesse fugindo de um incêndio. No corredor, longe dos olhares, longe das câmeras, longe de tudo. Gabriel desmoronou. Ele socou a parede com força, 1 vez, 2 vezes, até os nós dos dedos sangrarem. A dor física era bem-vinda. Era tangível, real, algo que ele podia controlar. Filho da...
Ele não terminou a frase. Só encostou a testa na parede fria, respirando como se tivesse corrido uma maratona. Um filho? Ele tinha um filho que estava nascendo agora e ele não sabia se conseguiria salvá-lo. Não sabia se conseguiria salvar Alana. Não sabia se conseguiria salvar a si, mesmo do peso esmagador de tudo que estava desmoronando sobre ele. Passos se aproximaram. Dr. Henrique, um obstetra mais velho, com cabelos grisalhos e olhos gentis, parou ao lado de Gabriel. Mariana me chamou, ele disse calmamente. Ela me contou a situação. Gabriel riu, um som amargo, sem humor. A situação. Que eufemismo elegante. Henrique ficou em silêncio por um momento, apenas observando o homem mais jovem sangrar emocionalmente diante dele. Você consegue fazer isso, Gabriel? A pergunta era simples, mas carregada de peso. Consegue separar o médico do homem? Gabriel finalmente se virou para encará-lo. Eu não sei. Então deixe-me assumir. Eu posso... Não. A resposta foi imediata, visceral. Não, eu preciso fazer isso. Eu preciso... Ele não sabia terminar a frase. Precisava salvar Alana porque ainda a amava, porque a odiava, porque não suportaria perder mais alguém. Henrique assentiu, compreendendo coisas que Gabriel não conseguia verbalizar. Então volte lá, mas volte como médico. O homem pode processar isso depois. Gabriel respirou fundo, limpou o sangue dos dedos na calça branca e voltou para a sala. Alana estava pior. A pele dela tinha um tom acinzentado que ele reconhecia. Hipóxia. A pressão arterial continuava perigosamente alta. Ela estava semiconsciente, murmurando coisas incompreensíveis. Ele se aproximou da cabeceira, tomando a mão dela quase sem pensar. Alana, olhe para mim. Ela abriu os olhos com dificuldade. Estavam vidrados, perdidos. Eu estava com medo. Ela murmurava delirante. A doença voltar. Gabriel franziu a testa. Que doença, Alana? Do que você está falando? Mas antes que ela pudesse responder, os olhos dela reviraram e ela perdeu a consciência completamente. Alana. Gabriel sacudiu-a levemente. Alana! Nada. Mariana verificou as pupilas. Ela está tendo convulsões oculares. É eclâmpsia, doutor. Precisamos operar agora. Mas Gabriel mal ouvia. Sua mente estava presa nas palavras dela. A doença. Voltar. Que doença? Que segredo mais ela ainda escondia? Ele olhou para o corpo inconsciente de Alana. A mulher que ele amara com cada fibra do seu ser, que o destruíra 2 vezes. Que carregava seu filho e agora revelava haver algo mais. Algo que ela nunca contara. Quantas camadas de mentiras ainda havia entre eles. Quantas verdades dolorosas ele ainda precisaria descobrir. Mas não havia tempo para respostas agora, porque Alana estava morrendo. E o bebê também. E Gabriel, o homem que jurou salvar vidas, estava prestes a enfrentar a batalha mais impossível da sua carreira. Salvar as 2 pessoas que ele mais amava, mesmo sem saber se conseguiria se salvar no processo. São Paulo, fevereiro de 2024, 10 meses atrás. Gabriel estava sentado no bar do hotel, o 3º uísque duplo à sua frente. A conferência médica tinha sido um sucesso. Sua palestra sobre técnicas avançadas em obstetrícia de alto risco receberá aplausos de pé. Mas agora, sozinho naquele bar escuro de São Paulo, cercado por executivos rindo e casais sussurrando intimidades, ele se sentia vazio. 5 anos. 5 anos desde que Alana partira, e ele ainda carregava o peso dela como uma pedra amarrada ao peito. Ele girou o copo entre os dedos, observando o líquido âmbar refletir as luzes suaves do ambiente. Talvez devesse subir para o quarto, dormir, pegar o voo de volta amanhã, cedo e voltar para sua vida de rotinas seguras e emoções mortas. Foi quando ele a viu, sentada sozinha numa mesa de canto, o rosto virado para a janela que dava para a Avenida Paulista iluminada. O cabelo escuro, mais curto agora, caindo sobre os ombros num corte elegante, o perfil delicado, a curva do pescoço que ele conhecia de memória. O copo quase escorregou da mão dele. Alana, impossível, mas era ela. Mesmo depois de 5 anos, mesmo com a distância e a penumbra do bar, ele reconheceria aquela mulher em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer universo paralelo. Ela estava mais magra, muito mais magra. Os ossos do rosto proeminentes demais, a pele pálida demais.
Havia algo frágil nela, como se fosse desaparecer a qualquer momento. E ela estava chorando. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto dela, enquanto olhava fixamente para fora, uma taça de vinho tinto intocada à sua frente. A raiva explodiu no peito de Gabriel como uma chama súbita. 5 anos de dor, de perguntas não respondidas, de noites sozinho querendo entender por que ela o deixara. Tudo veio à tona de uma vez. Ele se levantou, atravessou o bar em passadas longas e parou ao lado da mesa dela. Alana. A voz dele saiu mais áspera do que pretendia. Ela congelou, completamente imóvel, como se tivesse virado estátua. Então, muito lentamente, virou o rosto para ele. Quando os olhos dele se encontraram, o mundo inteiro desapareceu. Havia choque naqueles olhos escuros, medo e algo mais. Algo que ele não conseguia decifrar, porque estava cego demais pela própria dor. Gabriel... A voz dela era um sussurro quebrado. O que você está fazendo aqui? Ele não se sentou. Ficou de pé, tenso como uma corda prestes a se romper. Eu não sabia que você... Ela limpou as lágrimas rapidamente, tentando recompor-se. Você está em São Paulo. Conferência médica. Responde minha pergunta. Ela desviou o olhar. Eu moro aqui agora. Há 3 anos. 3 anos. Ele riu, um som amargo, cruel. 3 anos a poucas horas de distância de mim. E nunca pensou em... Todos os dias. A resposta veio rápida, crua. Eu pensei em você todos os dias. Gabriel, não minta para mim. A voz dele estava perigosamente baixa. Você não tem mais esse direito. Alana fechou os olhos, respirando fundo. Quando os abriu novamente, havia determinação ali. Eu não estou mentindo. Mas você nunca vai acreditar em mim, então qual é o sentido? O sentido? Gabriel finalmente se sentou, inclinando-se sobre a mesa, até o rosto dele estar perigosamente perto do dela. O sentido é que você me deve uma explicação. 5 anos, Alana. 5 anos eu tentei entender o que fiz de errado, o que eu poderia ter mudado, porque eu não fui suficiente. Não foi sobre você. A voz dela subiu, quebrando-se. Algumas pessoas no bar olharam. Ela baixou o tom novamente, mas havia desespero ali. Nunca foi sobre você, Gabriel. Você era perfeito. Você era tudo. Então por quê? Ele odiava a vulnerabilidade na própria voz. Odiava que mesmo depois de 5 anos, ela ainda tivesse esse poder sobre ele. Por que você partiu? Ela abriu a boca. Fechou. As palavras pareciam presas na garganta. Ela olhou para ele com olhos cheios de lágrimas. E algo que parecia muito com desespero. Eu tinha meus motivos. Foi tudo que conseguiu dizer. Motivos. Gabriel se recostou na cadeira, rindo sem humor. Que resposta conveniente e vazia. O silêncio entre eles era denso, sufocante. O bar continuava em movimento ao redor. Conversas, risadas, música suave tocando ao fundo. Mas eles estavam presos numa bolha de dor compartilhada. Finalmente Alana falou. A voz tão baixa que ele quase não ouviu. Eu nunca deixei de te amar. As palavras atravessaram Gabriel como um raio. Ele ficou paralisado olhando para ela. Para a mulher que o destruíra, que agora confessava ainda amá-lo, como se isso mudasse alguma coisa. Então por quê? Ele repetiu a pergunta, mas desta vez havia menos raiva e mais desespero genuíno. Se você me amava, Alana, por que partiu? Ela quase contou. Ele podia ver nos olhos dela, as palavras estavam ali, na ponta da língua, prontas para finalmente libertar os segredos que carregava. O câncer, o diagnóstico terminal, os meses de vida que os médicos deram, a decisão impossível de partir, para que ele não precisasse vê-la morrer. Mas o medo a paralisou. O medo de que mesmo agora, mesmo depois de tudo, a verdade o machucasse mais, que ele a odiasse por ter decidido sozinha, que ele nunca perdoasse. Então ela fechou a boca e deixou as palavras não ditas flutuarem, entre eles como fantasmas. Gabriel interpretou o silêncio dela como recusa, como mais uma rejeição. Ele se levantou bruscamente. Você sabe de uma coisa? Eu não preciso disso. Eu não preciso de você. Mas quando começou a se afastar, a mão dela agarrou o pulso dele. Gabriel? Espera. Ele olhou para baixo, para os dedos dela ao redor do pulso dele, para o toque que mesmo depois de 5 anos ainda queimava. Não vai, ela sussurrou. Por favor, não assim. Não de novo.
e algo dentro dele quebrou. Talvez fosse o uísque. Talvez fosse 5 anos de solidão. Talvez fosse simplesmente porque ele ainda a amava. Desesperada e estupidamente a amava, que isso o matava um pouco mais a cada dia. Ele puxou a mão livre, mas não saiu. Em vez disso, perguntou: "Onde você está hospedada?" Os olhos dela se arregalaram. Eu tenho um apartamento, a 2 quadras daqui. Me leva lá." Não era um pedido, era uma exigência. E Alana, porque era tão quebrada quanto ele, porque carregava seus próprios demônios, porque amava aquele homem mais do que amava a própria vida, concordou. São Paulo, fevereiro de 2024, 10 meses atrás. O apartamento dela era pequeno, minimalista, quase vazio. Paredes brancas sem decoração. Móveis básicos. Nenhuma fotografia, nenhuma memória pendurada nas paredes. Era como se ela vivesse provisoriamente, como se estivesse pronta para desaparecer a qualquer momento. Gabriel entrou atrás dela, fechando a porta com mais força do que o necessário. O som ecoou no espaço silencioso. Alana ficou parada no centro da sala, de costas para ele, os ombros tensos. Ela não acendeu as luzes. Apenas a luminosidade da cidade entrando pela janela os iluminava. Tons de laranja e azul, sombras dançando nas paredes. "Por que você me trouxe aqui?" A voz dela era um sussurro trêmulo. Gabriel deu um passo em direção a ela. "Porque você me deve respostas. Eu não posso te dar o que você quer. Então me dê algo." Ele estava atrás dela agora, tão perto que podia sentir o calor do corpo dela, o perfume que ele nunca esquecera, jasmim e algo suave. Feminino, devastadoramente familiar. "Me dê qualquer coisa, Alana, qualquer pedaço de verdade." Ela se virou lentamente, e quando o rosto dela ficou à altura do dele na penumbra, Gabriel viu lágrimas silenciosas escorrendo novamente. "A verdade vai te machucar mais do que a mentira," ela sussurrou. "Eu já estou machucado." A voz dele saiu rouca, crua. "Você não pode me ferir mais do que já fez." Ela fechou os olhos, respirando fundo como se estivesse reunindo coragem. Quando abriu a boca para falar, Gabriel podia jurar que ela estava prestes a contar, finalmente contar. Mas então ela olhou para ele, realmente olhou, como se estivesse memorizando cada detalhe do rosto dele. E as palavras morreram em seus lábios. "Só eu te amo", foi tudo que conseguiu dizer. "Eu sempre te amei. Isso é a única verdade que importa. Não é suficiente." Gabriel apertou os punhos, tentando segurar a raiva, a dor, o desejo que pulsava em suas veias. Amor sem verdade é tortura. "Alana, eu sei." Ela levantou a mão trêmula e tocou o rosto dele. Apenas os dedos deslizando pela linha da mandíbula. Suavemente, como se ele fosse algo precioso que ela não tinha direito de tocar. "Eu sei, e me desculpe. Me desculpe por tudo." Gabriel agarrou o pulso dela, segurando sua mão contra o próprio rosto. "Pare de pedir desculpas e me explique." "Eu não posso." A voz dela quebrou. "Gabriel, eu não posso. Porque se eu te contar, você vai..." Ele a interrompeu, fazendo a única coisa que conseguia fazer naquele momento. Ele a beijou. Não foi gentil. Não foi romântico. Foi 5 anos de raiva e desejo reprimido, explodindo de uma vez. Ele a puxou contra si com força, os dedos se enterrando na cintura dela, a boca esmagando a dela com desespero. Alana ofegou contra os lábios dele, mas não resistiu. Ao contrário, ela se derreteu nele, os braços subindo ao redor do pescoço dele, retribuindo o beijo com a mesma intensidade desesperada. Era ódio e amor se entrelaçando. Era adeus e reencontro. Era errado e certo e devastador. Gabriel a empurrou contra a parede e ela gemeu, um som baixo, quebrado, que o incendiou completamente. Ele beijou o pescoço dela, os dentes roçando a pele sensível, enquanto as mãos dela puxavam a camisa dele para fora da calça. "Eu te odeio", ele sussurrou contra a pele dela, mesmo sabendo que era mentira. "Eu te odeio tanto." "Eu sei", ela sussurrou de volta, as unhas arranhando as costas dele por baixo da camisa. "Eu mereço." Ele a ergueu do chão e ela enroscou as pernas ao redor da cintura dele. Gabriel a carregou até o quarto, um espaço tão vazio quanto o resto do apartamento. Apenas uma cama e um criado mudo, com um abajur desligado.
Eles caíram na cama juntos, corpos entrelaçados, mãos desesperadas arrancando roupas. Não havia delicadeza. Não havia tempo para sutilezas. Era fome pura. 5 anos de fome reprimida finalmente encontrando escape. Quando Gabriel a tocou, realmente tocou, ela arqueou contra ele, chorando seu nome como uma prece. Gabriel. Gabriel, por favor. Ele capturou a boca dela novamente, engolindo as palavras, porque se ela continuasse dizendo seu nome daquele jeito, ele desmoronaria completamente. Eles fizeram amor com uma intensidade que beirava a violência. Não física, mas emocional. Cada toque era carregado de história. Cada beijo era uma tentativa de curar feridas que nunca fecharam direito. Cada movimento era uma pergunta sem resposta. Por que você me deixou? Por que você não voltou? Por que eu ainda te amo assim? Gabriel segurou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a olhar nos olhos dele enquanto se movia dentro dela. Olha para mim, ele ordenou a voz rouca. Não desvia, olha para mim. Alana obedeceu, os olhos escuros fixos nos dele, lágrimas escorrendo pelas têmporas e desaparecendo no travesseiro. Eu sonhei com você todas as noites, ele confessou, a voz quebrando. Todas as noites. Eu também, ela sussurrou de volta, as mãos agarrando os ombros dele como se ele fosse a única coisa sólida num mundo que desmoronava. Você é a única coisa real que já tive. O clímax veio para ambos como uma onda que os arrastou e os despedaçou. Gabriel enterrou o rosto no pescoço dela, sentindo o corpo dela tremer debaixo do seu, ouvindo o nome dele sendo repetido como um mantra quebrado. Depois, deitados no escuro, corpos ainda entrelaçados, suor esfriando na pele, a respiração lentamente voltando ao normal, nenhum deles falou. Gabriel segurava Alana contra o peito, os dedos traçando círculos preguiçosos nas costas dela. Ela tinha a cabeça apoiada sobre o coração dele, ouvindo as batidas que ela mesma acelerava. Por um momento frágil e precioso, foi como se os 5 anos não tivessem existido. Como se eles ainda fossem Gabriel e Alana, apaixonados e inteiros, planejando um futuro juntos. Mas então a realidade começou a rastejar de volta. Alana sabia que tinha cometido um erro monumental, porque agora ela teria que partir novamente, e seria ainda mais difícil. Seria impossível. Ela sentiu Gabriel adormecer aos poucos, a respiração tornando-se regular, os músculos relaxando. Ela esperou. Esperou até ter certeza de que ele estava completamente adormecido. Então, com cuidado extremo, ela se desvencilhou dos braços dele. Gabriel murmurou algo ininteligível no sono, virando-se de lado, mas não acordou. Alana ficou de pé ao lado da cama, olhando para ele, para o homem que ela amava mais do que a própria vida, o homem que ela estava prestes a destruir pela segunda vez. As lágrimas voltaram, silenciosas e amargas. Ela se vestiu no escuro, cada movimento doendo como uma ferida aberta. Pegou uma caneta e um papel no criado mudo e, com mãos trêmulas, escreveu: Me desculpe. Eu não posso ficar. Não é sobre você. Nunca foi. Eu te amo demais para fazer isso com você. Por favor, me esqueça. Você merece ser feliz. Ah! Ela deixou o bilhete sobre o travesseiro onde sua cabeça estivera. Deu um último olhar para Gabriel, lindo, adormecido, alheio à tempestade que estava prestes a acordar. E então, pela segunda vez, Alana Castilho saiu da vida dele. Pela segunda vez, ela o deixou acordar sozinho. Pela segunda vez, ela partiu seu coração. Mas desta vez, ela levava consigo algo que nenhum dos dois sabia ainda. Uma vida crescendo dentro dela. Um pedaço de Gabriel que ela carregaria para sempre. Noite de Natal, 02. Gabriel estava de volta à sala de emergência, mas a cena do passado ainda pulsava em sua mente como uma ferida aberta. Ele sacudiu a cabeça, forçando-se a voltar ao presente. Não havia tempo para memórias, não quando Alana estava ali, inconsciente, morrendo diante dele. Pressão 180 por 120 e subindo, Mariana anunciou a voz tensa. Batimentos fetais em 1190. Está caindo rápido, Gabriel. Se aproximou novamente, verificando os monitores com olhos experientes. Os números não mentiam. Eles estavam perdendo tempo. A cada segundo que passava, as chances de salvar ambos diminuíam drasticamente. Prepare para a cesárea de emergência, ele ordenou. Agora foi quando ele viu.
Sob a manga do avental hospitalar de Alana, havia algo que brilhou levemente sob a luz fluorescente. Mariana seguiu o olhar dele e instintivamente puxou a manga para cima. Uma pulseira médica, de metal prateado gasta pelo tempo, com inscrições gravadas. Mariana a removeu cuidadosamente e leu em voz alta, e cada palavra foi como um soco no estômago de Gabriel. Alana Castilho, tipo sanguíneo A positivo, paciente oncológica, histórico de linfoma de Hodgkin. Em caso de emergência, contatar Dr. Renato Almeida, Hospital Sírio-Libanês, São Paulo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gabriel ficou completamente imóvel, os olhos fixos na pulseira que Mariana segurava. As letras pareciam dançar diante dele, recusando-se a fazer sentido. Paciente oncológica, linfoma de Hodgkin. Não. Dr. Moretti? A voz de Henrique veio de algum lugar distante. Gabriel, você está me ouvindo? Mas Gabriel não estava ouvindo nada, além do rugido do próprio sangue nos ouvidos. Ele arrancou a pulseira da mão de Mariana e leu as palavras ele mesmo, como se isso pudesse mudar o que estava escrito. Henrique se aproximou rapidamente, pegando seu telefone. Vou acessar o Sistema Nacional de Saúde. Se ela tem histórico oncológico, precisa estar registrado. Gabriel não conseguia se mover, não conseguia respirar. Apenas segurava aquela maldita pulseira, enquanto a verdade brutal, devastadora, começava a se formar em sua mente. 2 minutos depois, Henrique voltou com o tablet, o rosto grave. Gabriel, você precisa ver isso. Ele praticamente arrancou o tablet das mãos de Henrique. Ali, na tela iluminada, estava o histórico médico completo de Alana Castilho. Diagnóstico: linfoma de Hodgkin estágio 3B. Data do diagnóstico: 15 de março de 2020. Gabriel fez as contas mentalmente. Março de 2020. 5 anos atrás. Exatamente quando ela desaparecera. Suas mãos tremiam enquanto rolava a tela, lendo compulsivamente. Prognóstico inicial: 6 a 8 meses de vida sem tratamento agressivo. Tratamento iniciado: quimioterapia experimental. Protocolo ABVD modificado. Paciente recusou informar familiares próximos. Optou por tratamento isolado. Atualização: agosto 2020, remissão parcial. Atualização: dezembro 2020, remissão completa. Prognóstico melhorado significativamente. Acompanhamento contínuo recomendado. Última consulta: janeiro 2024. Exames preventivos, sem sinais de recorrência. Gabriel largou o tablet, como se estivesse queimando suas mãos. A sala girou ao seu redor. Ela estava morrendo. 5 anos atrás, quando o deixou com aquele bilhete covarde, ela estava morrendo. Ela não o abandonou porque parou de amá-lo. Ela não o usou e descartou. Ela partiu porque estava morrendo e não queria que ele a visse assim. Meu Deus. A voz saiu quebrada, quase inaudível. Meu Deus, Alana. Tudo fazia sentido agora. A magreza extrema em São Paulo. O jeito como ela evitava certos tópicos. O apartamento vazio, sem raízes, como se ela estivesse apenas de passagem. O medo constante nos olhos dela. A doença, voltar. As palavras que ela havia murmurado antes de perder a consciência, finalmente, faziam sentido terrível. Gabriel recuou até encostar na parede, deslizando até ficar agachado no chão, as mãos na cabeça. Mariana se aproximou preocupada, mas Henrique a impediu com um gesto discreto. Ela estava me protegendo. Gabriel sussurrou para o chão. Ela estava morrendo e ela estava me protegendo. 5 anos. 5 anos de raiva, de ressentimento, de acreditar que ela simplesmente não o amava o suficiente. E durante todo esse tempo, ela estava lutando sozinha contra a morte. Sozinha. Sem ele. Porque ela o amava tanto que preferiu morrer sozinha a transformá-lo em espectador de seu sofrimento. A dor que explodiu no peito de Gabriel foi física. Ele se dobrou sobre si mesmo. Um som rouco escapando da garganta. Dr. Moretti. A voz de Mariana, agora urgente, cortou através da névoa. Gabriel. O monitor. Ele ergueu a cabeça. Os alarmes estavam disparando. O monitor mostrava a frequência cardíaca de Alana despencando perigosamente. E os batimentos fetais, seu filho, também estavam em queda livre. Mariana estava ao lado da cama, as mãos já preparando o equipamento de emergência. Descolamento prematuro de placenta. Ela está tendo hemorragia interna massiva.
Gabriel ficou de pé num salto. O médico finalmente sobrepondo o homem destroçado. Descolamento de placenta. Uma das emergências mais letais na obstetrícia. A placenta estava se separando da parede uterina antes do parto, cortando o fornecimento de oxigênio para o bebê e causando hemorragia potencialmente fatal na mãe. Ele tinha minutos, literalmente minutos, para salvar ambos. Prepare a sala cirúrgica. Agora! Ele gritou, correndo para o lado de Alana. Henrique, eu preciso de você lá dentro comigo. Mariana, chame neonatologia de urgência. Mas havia um problema enorme. Alana estava inconsciente. Ela não podia assinar o termo de consentimento para a cirurgia de emergência. E tecnicamente, como o pai da criança, Gabriel tinha conflito de interesse. Ele não deveria estar operando. Gabriel, Henrique tocou seu ombro. Você sabe que não pode. Eu sei. Gabriela explodiu. Eu sei de todos os protocolos, de todas as regras, mas eu não vou entregar a vida dela nas mãos de outro médico. Eu não posso. Então me deixe operar. Não! A resposta foi visceral, primitiva. Não, Henrique. Eu preciso fazer isso. Eu preciso. Se ela morrer, se nosso filho morrer, e eu não fiz tudo o que podia, eu não vou sobreviver a isso. Henrique olhou para o homem mais jovem, para o desespero nu em seus olhos, e assentiu lentamente. Então vamos salvar sua família, ele disse simplesmente. Gabriel se virou para Alana, inconsciente, pálida, morrendo. Ele se inclinou e beijou a testa dela suavemente. Não vou perder você de novo. Ele sussurrou contra a pele fria dela. Nem você, nem nosso filho. Eu não vou deixar vocês irem. Você entende? Você vai sobreviver. Os dois vão sobreviver. Porque eu finalmente entendo. Eu entendo tudo, Alana, e eu te perdoo. Eu te perdoo por partir. Eu te perdoo por não contar. Eu entendo agora. As lágrimas caíram, pingando no rosto dela. Mas você precisa voltar para mim. Você me ouve? Você lutou contra a morte 5 anos atrás. Você sobreviveu quando ninguém achava que sobreviveria. Então você vai sobreviver agora também. Por mim. Pelo nosso filho. Por nós. Alana não respondeu. Não se mexeu. E Gabriel, com o coração despedaçado, mas as mãos firmes, preparou-se para a batalha mais importante de sua vida. Noite de Natal, 03h15. A sala cirúrgica estava imersa numa luz branca e fria, quase cruel em sua clareza. Gabriel paramentava-se com mãos que tremiam imperceptivelmente, algo que nunca acontecera antes em todos os seus anos de carreira. Ele amarrou a máscara cirúrgica, mas por baixo dela, sua respiração estava irregular, entrecortada. Mariana estava ao seu lado, ajudando-o com as luvas estéreis. Ela podia sentir a tensão emanando dele em ondas palpáveis. Quando seus olhos se encontraram por cima das máscaras, ela viu algo que nunca esperara ver no Dr. Gabriel Moretti. Medo puro. Você consegue, ela disse baixinho, apenas para ele ouvir. Você é o melhor obstetra que eu já vi. Você consegue. E se eu não conseguir? A voz dele saiu abafada pela máscara, rouca de emoção contida. E se eu perder os dois, Mariana? E se minhas mãos falharem justamente agora, quando mais importa? Suas mãos não vão falhar. Ela apertou o braço dele brevemente, porque você não está operando apenas como médico. Você está operando como pai, como o homem que a ama. E isso te faz mais forte, não mais fraco. Gabriel assentiu, mas não estava certo se acreditava nisso. Henrique já estava posicionado do outro lado da mesa cirúrgica, preparado para assumir caso Gabriel não conseguisse continuar. Na incubadora neonatal ao lado, uma equipe de 3 enfermeiras especializadas aguardava, prontas para receber o bebê. Alana estava deitada sob os campos cirúrgicos azuis, apenas a barriga exposta. Ela estava sedada, entubada, conectada a uma dúzia de máquinas que apitavam e monitoravam cada função vital. A pele dela estava pálida como cera. Os lábios arroxeados pela falta de oxigênio adequada. Gabriel se aproximou da mesa, olhando para aquela barriga que carregava seu filho. Um filho que ele nunca soubera que existia até poucas horas atrás. Um filho que podia morrer nos próximos minutos. Ele pegou o bisturi e por um segundo aterrorizante, sua mão congelou no ar. E se eu não for bom o suficiente? Então ele olhou para o rosto de Alana e algo dentro dele se acalmou. Ela tinha lutado sozinha contra a morte 5 anos atrás. Ela havia sobrevivido
quando todos disseram que não sobreviveria. Ela havia carregado esse bebê sozinha, com medo, mas com determinação. Agora era a vez dele lutar. Por ela, por eles. Gabriel fez a primeira incisão. A lâmina deslizou pela pele com precisão cirúrgica perfeita. Camada por camada. Pele, tecido subcutâneo, fáscia, músculo. Seus anos de treinamento assumiram o comando, suas mãos se movendo com a confiança de quem fizera isso centenas de vezes. Mas enquanto trabalhava, ele falava. Falava com Alana como se ela pudesse ouvi-lo através da sedação, através das drogas, através da barreira entre vida e morte. Lembra quando me prometeu que nunca me deixaria? Sua voz era baixa, controlada, mas carregada de emoção. Foi na nossa segunda noite juntos. Você estava deitada no meu peito, traçando círculos na minha pele com os dedos, e disse, eu nunca vou te deixar. Gabriel, nunca. Eu acreditei em você. Incisão no útero. Cuidado redobrado. O sangramento era intenso, muito mais do que o normal. Você quebrou essa promessa quando partiu há 5 anos, mas agora eu entendo por quê. Você achou que estava me protegendo. Você achou que me poupar da dor de vê-la morrer era amor. Ele podia ver o bebê agora. A cabecinha escura, o corpinho encolhido. Mas sabe o que realmente é amor, Alana? É deixar a outra pessoa estar lá. Nos momentos bons e nos ruins, na saúde e na doença. Você lembra dessas palavras? Nós nunca chegamos a dizer esses votos, mas eles sempre foram verdade para mim. As mãos dele deslizaram cuidadosamente ao redor da cabeça do bebê. Tão pequeno, tão frágil. Então agora eu preciso que você cumpra aquela promessa. Eu preciso que você fique, não por mim, embora eu te ame mais do que achei possível amar alguém, mas por ele. Por nosso filho que está prestes a nascer e precisa da mãe. Ele começou a extrair o bebê delicadamente. A sala inteira prendeu a respiração. Lembra quando fazíamos planos? Eu queria 3 filhos. Você queria 2. A gente brigava de brincadeira sobre isso. Você ria e dizia que teríamos que negociar. Eu dizia que te convenceria, com meus argumentos persuasivos. O bebê estava quase fora. Apenas mais alguns segundos. Bem, nós já temos um. Então falta pelo menos mais um para mim convencer você. Com um movimento final, delicado e perfeito, Gabriel ergueu o bebê. Um menino. Pequeno, coberto de líquido amniótico e sangue, completamente imóvel. Azul, não estava respirando. Não. O sussurro escapou dos lábios de Gabriel. Ele cortou o cordão umbilical rapidamente e passou o bebê para Henrique, que correu para a mesa de reanimação. A equipe neonatal se moveu como uma máquina bem azeitada, aspirando vias aéreas, estimulando, preparando ventilação. Mas Gabriel não podia assistir, porque naquele exato momento, o monitor de Alana começou a apitar um alarme agudo e contínuo. Linha reta. Parada cardíacas, não. Gabriel largou os instrumentos e se inclinou sobre o corpo dela, começando compressões torácicas imediatamente. Não, Alana. Não agora. Não depois de tudo. Mariana estava ao lado dele com o desfibrilador. Dr. Moretti, eu preciso que você se afaste. Eu não vou me afastar dela. Ele continuou as compressões, contando mentalmente, pressionando o externo dela com força adequada. Vamos, Alana, vamos! 30 compressões. 2 ventilações. Recomeçar. Adrenalina aplicada, Mariana anunciou. Ao fundo, Gabriel podia ouvir a equipe trabalhando no bebê. Podia ouvir Henrique dando ordens rápidas, mas não havia som de choro. Nenhum choro. Seu filho não estava respirando. Sua mulher, porque era isso que ela era, sempre fora, com ou sem papel assinado, estava morta na mesa. Ele estava perdendo os 2. Gabriel. A voz de Henrique era tensa. O bebê não está respondendo. Precisamos de... Eu sei! Gabriel gritou sem parar as compressões. Lágrimas escorriam por baixo da máscara cirúrgica, pingando no campo estéril. Eu sei, mas eu não posso. Eu não posso estar em 2 lugares. Ele estava sendo forçado a escolher. Continuar tentando salvar Alana, ou ir até o bebê, a mãe ou o filho, a mulher que ele amava, ou a criança que nunca conhecera. Era impossível. Era a decisão mais cruel que o universo poderia forçá-lo a tomar. Mais 30 compressões. O suor escorria pela testa dele, queimando os olhos. Vamos, Alana, seu filho está aqui. Nosso filho! Ele precisa de você. Eu preciso de você. Nada, a linha continuava reta.
Ao fundo, silêncio total vindo da mesa neonatal. Gabriel sentiu algo dentro dele começar a se despedaçar. Não era apenas o coração. Era algo mais profundo, mais fundamental. Era a própria vontade de continuar existindo. Ele havia passado 5 anos morto por dentro, apenas existindo. E nas últimas horas, desde que Alana entrara naquela sala de emergência, ele voltara a viver, voltara a sentir. E agora o universo estava arrancando isso dele novamente. Por favor. Ele não sabia mais se estava gritando ou chorando. Por favor, não me tirem isso. Não agora. Não depois de eu finalmente entender. Mais compressões. Seus braços ardiam. Seu coração estava sendo esmagado dentro do peito. Eu te amo. Ele sussurrou sobre o corpo inerte dela. Eu sempre te amei. Eu te perdoo por tudo. Só volta. Por favor, Alana, volta para mim. E então, no momento em que ele estava prestes a desistir, no momento em que a escuridão estava prestes a consumi-lo completamente, algo mudou. Noite de Natal, 03:47. O som veio de algum lugar distante, perfurando através da névoa de desespero que envolvia Gabriel. Gabriel! A voz de Mariana era alta, insistente, quase desesperada. Gabriel, ela precisa de você! Ele piscou, as mãos ainda pressionando o peito de Alana em compressões mecânicas. Seus músculos gritavam de exaustão. Seu corpo inteiro tremia. Mas algo na voz de Mariana o trouxe de volta. Não o Dr. Moretti frio e calculista. Gabriel, o homem, o pai, o amante. Ele parou as compressões por um segundo e se inclinou sobre Alana. O rosto dele próximo ao dela inconsciente. As lágrimas caíam livremente agora, molhando a máscara cirúrgica, pingando no rosto pálido dela. Alana! Sua voz saiu quebrada, crua, despida de qualquer profissionalismo. Não era mais o médico falando. Era o homem que a amava além da razão, além da lógica, além do próprio instinto de sobrevivência. Seu filho está aqui, você entende? Nosso filho está aqui nesta sala, lutando para respirar. Ele precisa da mãe dele. Ele recomeçou as compressões, mas agora havia algo diferente. Não era técnica, era pura força de vontade. Você lutou contra a morte há 5 anos. Você estava sozinha, assustada, mas você lutou. Você sobreviveu quando todos os médicos disseram que você não sobreviveria. Você é a mulher mais forte que eu conheço, Alana Castilho. 30 compressões. Suas mãos tremiam, mas não paravam. Então você vai lutar agora também. Você me ouve? Você vai lutar. Ele se inclinou novamente e desta vez gritou. Um grito que vinha do fundo da alma, carregando 5 anos de dor, de amor não dito, de promessas quebradas e segundas chances quase perdidas. Volta para mim, Alana, volta! E então, do outro lado da sala, um som cortou o ar. Um choro, fraco, trêmulo, mas inconfundível. O choro de um recém-nascido. Gabriel congelou, as mãos ainda sobre o peito de Alana. Ele olhou para trás, para onde Henrique estava segurando um pequeno corpo enrolado em toalhas azuis. Ele está respirando. Henrique anunciou, a voz carregada de emoção e alívio. Gabriel, seu filho está respirando. O choro ficou mais forte. Indignado, revoltado, com o mundo frio e brilhante para o qual acabara de ser trazido. Era o som mais bonito que Gabriel já ouvira, mas ele não podia comemorar, porque Alana ainda estava morta. Ele voltou sua atenção para ela, recomeçando as compressões com renovada determinação. Você ouviu isso, Alana? Nosso filho está vivo. Ele está chorando. Ele está aqui, mas ele precisa de você. Eu preciso de você. Compressões 30, sempre 30. Você não pode ir embora agora. Não depois de tudo. Não depois de carregar ele sozinha por 9 meses. Não depois de me dar essa segunda chance. 28, 29, 30. Eu preciso que você volte. Ele gritou, socando o peito dela com as compressões mais fortes do que deveria, desesperado, perdendo o controle. E então, um bip, fraco, irregular, mas um bip. O monitor piscou. Uma linha verde atravessou a tela, onde antes havia apenas vazio. Um batimento cardíaco. Temos pulso! Mariana gritou, verificando o monitor freneticamente. Fraco, mas presente. Continuou. Gabriel continuou, mas agora havia esperança misturada ao desespero. Isso, Alana, isso. Continua. Volta para mim. Só mais um pouco. Outro batimento. Depois outro. A linha no monitor começou a formar um padrão, irregular, instável, mas presente.
Alana tossiu, uma vez, violentamente. Seu corpo inteiro convulsionou sob as mãos dele. Vira ela de lado. Gabriel ordenou, e Mariana ajudou a posicionar o corpo de Alana enquanto ela tossia, expelindo o fluido dos pulmões. Os olhos dela se abriram. Apenas uma fresta. Desorientados, perdidos, Alana. Gabriel segurou o rosto dela entre as mãos enluvadas, ainda sujas de sangue. Alana, você está aqui. Você voltou. Você está viva. Ela piscou lentamente, tentando focar. Os lábios dela se moveram, formando palavras silenciosas. Gabriel inclinou-se mais perto, tirando a máscara cirúrgica para ouvir melhor. Nosso bebê? A voz dela era apenas um sussurro rouco, quase inaudível. E pela primeira vez em 5 anos, pela primeira vez, desde que ela partira e levara consigo toda a luz do mundo dele. Gabriel Moretti sorriu. Não foi um sorriso pequeno. Não foi contido ou profissional. Foi um sorriso enorme, molhado de lágrimas, tremendo de emoção pura. Ele está vivo, Alana, você está ouvindo? Ele riu, um som meio choro, meio êxtase. Nosso filho está vivo. Você está viva. Vocês dois estão vivos. As lágrimas escorriam pelo rosto dela agora, misturando-se com o suor e o sangue. Ele está bem. Ele está perfeito. Gabriel beijou a testa dela, depois as bochechas, os lábios, sem se importar com protocolos ou esterilidade ou qualquer outra coisa além do fato milagroso de que ela estava respirando, falando, vivendo. Do outro lado da sala, o choro do bebê continuava, forte, saudável, protestando contra tudo. Henrique se aproximou, carregando o pequeno embrulho, agora limpo e enrolado em cobertores aquecidos. O rostinho vermelho e amassado estava contraído numa expressão indignada. Quer conhecer seu pai? Henrique perguntou suavemente. Gabriel estendeu as mãos trêmulas, e Henrique colocou o bebê cuidadosamente em seus braços. O mundo inteiro parou. Gabriel olhou para aquele rostinho minúsculo, os olhos cerrados, o nariz pequeno, a boca aberta em protesto. 10 dedos perfeitos nas mãos. 10 dedos nos pés. Um ser humano completo, perfeito, impossível. Seu filho. Olá. A voz de Gabriel quebrou completamente. Ele nem tentou segurar as lágrimas. Olá, meu filho. Eu sou seu pai. O bebê parou de chorar por um instante, como se reconhecesse a voz. Os olhinhos escuros, tão parecidos com os de Alana, se abriram e fixaram no rosto de Gabriel. E naquele momento, algo fundamental mudou no universo. Gabriel não estava mais sozinho. Gabriel não estava mais morto por dentro. Gabriel tinha uma família. Ele se virou para Alana, que observava da maca com olhos cheios de lágrimas e algo parecido com medo. Ele é perfeito, Gabriel sussurrou, movendo-se cuidadosamente até ficar ao lado dela. Você fez isso, Alana. Você criou essa vida perfeita. Com a ajuda de Mariana, ele baixou o bebê até o peito de Alana, colocando o pequeno corpo sobre ela, pele contra pele. Quando as mãos dele se tocaram, ambas segurando aquela vida minúscula que haviam criado juntos, foi como se um circuito se completasse. Mãe, pai, filho. Uma família que quase não existiu. Uma família quebrada, consertada, renascida. Alana segurava o bebê com uma mão trêmula, os dedos traçando o rostinho dele com reverência. O bebê se aquietou completamente contra o calor dela, instintivamente sabendo que estava em casa. Gabriel se debruçou sobre os dois, abraçando-os delicadamente, criando um casulo de proteção ao redor deles. Minha família, ele sussurrou a voz embargada. Eu esperei 5 anos por isso sem saber. 5 anos morto. E agora? Agora eu tenho tudo. Alana olhou para ele, e nos olhos dela havia tanto amor, tanto arrependimento, tanto alívio. Me perdoa? Ela perguntou, a voz quebrando. Por tudo? Por ter partido? Por não ter contado? Gabriel beijou os lábios dela suavemente, carinhosamente, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Já perdoei, ele respondeu, antes mesmo de saber a verdade sobre o câncer. Antes mesmo de entender por que você partiu. Eu já tinha perdoado Alana, porque eu nunca parei de te amar. Nem um segundo. E ali, naquela sala cirúrgica iluminada e fria, sob os olhares emocionados de Mariana e Henrique e de toda a equipe que testemunhara o milagre, uma família renasceu. Na noite mais escura do ano, no momento mais improvável,
da forma mais dolorosa e mais bonita possível. Manhã de Natal, 050. A UTI estava silenciosa, imersa naquela quietude peculiar das horas que antecedem o amanhecer. Alana estava na cama hospitalar, cercada por monitores que agora mostravam sinais vitais estáveis. A pele dela ainda estava pálida, mas tinha mais cor do que horas atrás. Os lábios não estavam mais arroxeados, ela estava viva. Gabriel não saíra do lado dela desde que a transferiram da sala cirúrgica. Estava sentado numa cadeira desconfortável, ainda usando o scrub cirúrgico manchado de sangue. O sangue dela, dele, do filho deles. Ele se recusara a trocar de roupa, a comer, a fazer qualquer coisa que o afastasse daquela cama por mais de 30 segundos. O bebê, que agora tinha um nome, Noel Emanuel, dormia no berço aquecido ao lado da cama. 3 quilos e 200 gramas de perfeição, enrolado em cobertores hospitalares brancos e azuis. De vez em quando ele se mexia, fazendo pequenos sons, e Gabriel imediatamente se inclinava para verificar se estava tudo bem. Alana observava. Através dos olhos semicerrados, ela observava o homem que amava interagir com o filho deles pela primeira vez. Via a ternura nas mãos grandes e competentes de Gabriel quando ajeitava o cobertor. Via o medo e o deslumbramento nos olhos dele cada vez que Noel choramingava. Você não precisa ficar acordado. Ela sussurrou, a voz ainda rouca da intubação. Eu estou bem. Você deve estar exausto. Gabriel girou a cabeça para ela, e o alívio que inundou o rosto dele ao vê-la acordada foi quase palpável. Eu não vou dormir, ele disse simplesmente. Não enquanto eu puder olhar para vocês dois e ter certeza de que são reais. De que estão aqui. Ela tentou sorrir, mas a emoção transformou o sorriso em algo trêmulo. Nós estamos aqui, graças a você. Não. Gabriel levantou-se e se aproximou da cama, pegando a mão dela entre as suas. Graças a você. Você lutou, Alana, você voltou. Silêncio. Apenas o som dos monitores e da respiração suave de Noel. Alana sabia que havia chegado o momento. O momento que ela temia e ansiava em igual medida, o momento de finalmente contar toda a verdade. Gabriel! Ela começou, mas a voz falhou. Ele apertou a mão dela gentilmente. Eu sei sobre o câncer. Ela fechou os olhos, as lágrimas escapando pelos cantos. Como? A pulseira médica. Henrique acessou seus registros. Ele se sentou na beirada da cama, ainda segurando a mão dela. Linfoma de Hodgkin, diagnosticado há 5 anos. 6 a 8 meses de prognóstico. Gabriel, me deixa terminar. A voz dele era suave, mas havia uma firmeza ali. Eu sei quando você foi diagnosticada. Março de 2020. Exatamente quando você partiu. Eu sei que você fez tratamento experimental sozinha, que entrou em remissão, que sobreviveu contra todas as probabilidades. Cada palavra era uma lâmina, atravessando o coração de Alana. Então você sabe por que eu parti. Eu sei por que você achou que precisava partir. Ele corrigiu gentilmente. Mas agora eu preciso ouvir de você. Todas as palavras que você não disse naquela manhã há 5 anos. Todas as verdades que você escondeu. Eu preciso ouvir, Alana. Ela abriu os olhos e encontrou os dele. E ali no olhar de Gabriel não havia raiva. Havia dor, sim, mas havia também compreensão. Amor, paciência, então ela contou. Eu comecei a me sentir mal no início de 2020. Começou, a voz baixa, mas firme. Estava sempre cansada. Tinha febres constantes. Perdi peso sem tentar. Você percebeu. Lembra que ficava preocupado, me forçando a comer, dizendo que eu precisava descansar mais. Gabriel assentiu. Ele lembrava. Claro que lembrava. Eu dizia que era só estresse do trabalho, que estava tudo bem, mas eu sabia que algo estava errado. Então fui ao médico sem te contar. Fiz exames, e quando os resultados chegaram, sua voz quebrou. Linfoma de Hodgkin, estágio avançado. O oncologista foi direto. Eu tinha menos de 1 ano de vida sem tratamento agressivo. E mesmo com tratamento, as chances eram mínimas. Gabriel apertou a mão dela, a mandíbula tensa. Eu lembro de ter saído daquele consultório e caminhado pelas ruas sem rumo por horas. Só conseguia pensar em você, na vida que tínhamos planejado, nos filhos que queríamos ter, na casa que íamos comprar, em tudo que eu estava prestes a te tirar. Você não ia me tirar nada, Gabriel disse, a voz rouca.
A doença ia, não você. Mas eu ia te prender a uma mulher que estava morrendo. Ia te transformar em cuidador, em enfermeiro, em espectador da minha deterioração. Gabriel, eu te amava demais para fazer isso, contigo. Então, você decidiu sozinha. Não. Era uma pergunta, era uma constatação dolorida. Você decidiu me poupar escolhendo por mim. Eu sei que foi errado. As lágrimas agora caíam livremente. Eu sei que fui covarde. Mas na minha cabeça, naquele momento, eu achei que estava te dando uma chance de ser feliz, de seguir em frente, de não ficar preso a memórias dolorosas de me ver definhar. Você não entende. Alana? Gabriel se inclinou, o rosto dele a centímetros do dela. Você me tirou a escolha de estar ao seu lado, de segurar sua mão, de lutar com você. Você me roubou a chance de te amar nos dias difíceis, não apenas nos fáceis. Eu sei. Deus, eu sei. Ela soluçava agora. E eu me arrependi todos os dias. Porque o tratamento foi um inferno. A quimioterapia, as cirurgias, os dias que eu não conseguia sair da cama, as noites que eu vomitava até não ter mais nada dentro de mim. E eu estava sozinha, Gabriel. Completamente sozinha. E tudo que eu queria era você. Seus braços, sua voz dizendo que ia ficar tudo bem. Gabriel puxou-a gentilmente contra o peito, deixando-a chorar ali, suas próprias lágrimas caindo silenciosamente no cabelo dela. Mas o tratamento funcionou. Ela continuou a voz abafada contra ele. Contra todas as probabilidades, funcionou. 6 meses depois, estava em remissão parcial. 1 ano depois, remissão completa. Os médicos chamaram de milagre. Mas eu tinha tanto medo de voltar para você. Por quê? Porque como eu voltaria? Ela se afastou para olhar nos olhos dele. Como eu chegaria e diria, oi, lembra de mim? Eu fingi estar morrendo. Bem, eu estava morrendo, mas não morri. Surpresa! Gabriel, eu tinha te machucado tanto. Tinha partido sem explicação. Como eu poderia esperar que você me perdoasse? Você poderia ter tentado, ele disse suavemente. Então você deveria ter tentado. Eu sei. Mas o medo era paralisante. Então eu reconstruí minha vida em São Paulo. Segui em frente, ou tentei. Mas você estava em cada pensamento, em cada batida do coração. E aquela noite? Gabriel perguntou. Em São Paulo há 10 meses? Alana respirou fundo. Eu estava lá consultando oncologistas. Tinha tido alguns sintomas estranhos e eu estava aterrorizada de que o câncer tivesse voltado. Fiz uma bateria de exames naquele dia. Estava esperando resultados, estava destruída de medo. E então eu te vi naquele bar. E fugiu de novo. Porque eu estava com medo. Medo de que você me odiasse. Medo de que os exames mostrassem recorrência. E eu tivesse que passar por tudo de novo. Medo de te contaminar com minha bagunça. Ela segurou o rosto dele entre as mãos. Mas aquela noite eu precisava de você. Precisava te sentir mais uma vez. Mesmo sabendo que era errado, que ia te machucar de novo. E você engravidou. E eu engravidei. Um sorriso triste tocou os lábios dela. Os exames voltaram negativos. Não havia recorrência. Mas quando descobri a gravidez, algumas semanas depois eu entrei em pânico. Como eu criaria um filho sozinha? Como te contaria? Como explicaria tudo? Então não contou. Eu tentei. Ela insistiu. Deus, Gabriel, eu peguei o telefone 100 vezes. Escrevi e-mails que nunca enviei. Mas o medo sempre vencia. O medo de te perder de novo. De você rejeitar o bebê. De eu te rejeitar, Gabriel completou. Ela assentiu, miserável. Ele ficou em silêncio por um longo momento, apenas olhando para ela, para a mulher que amara perdera, reencontrara e quase perdera novamente. Nós somos 2 idiotas, ele finalmente disse, e havia o menor vestígio de humor na voz. 2 idiotas que se amam demais e se comunicam de menos. Alana riu. Um som molhado, entrecortado de soluços. Somos péssimos nisso. Somos. Ele se inclinou e beijou a testa dela. Mas podemos aprender. Podemos tentar de novo. Do jeito certo desta vez. Ela olhou nos olhos dele, procurando por raiva, por ressentimento. Mas só encontrou amor. Amor cansado, machucado, mas inabalável. Você ainda quer tentar? Depois de tudo? Gabriel olhou para o berço onde Noel dormia. Depois de volta para Alana. Eu passei 5 anos morto, Alana. Apenas existindo. Você me ressuscitou esta noite.
Você e nosso filho. Ele pegou a mão dela e colocou sobre o próprio coração. Sente isso? Está batendo de novo. Pela primeira vez em 5 anos, meu coração está vivo. E eu não vou desperdiçar mais um segundo. Eu te amo, ela sussurrou. Tanto por tanto tempo. Eu também te amo. Sempre amei. Ele se deitou cuidadosamente ao lado dela na cama estreita, envolvendo-a em seus braços. E agora nós temos uma segunda chance. Vamos fazer valer. E ali, com o bebê dormindo ao lado e a cidade começando a despertar lá fora, 2 corações quebrados finalmente começaram a se curar juntos. Dias seguintes. Recuperação. Os 4 dias seguintes passaram numa espécie de bolha atemporal. Alana permanecia hospitalizada, sob observação rigorosa. A pré-eclâmpsia podia ter complicações tardias, e ninguém queria arriscar, especialmente Gabriel, que se tornara o médico mais superprotetor que a maternidade Santa Clara já vira. Ele praticamente morava no hospital agora, não mais por fuga ou solidão, mas porque sua família estava ali. Ele dividia seu tempo entre os plantões regulares, cuidar de Alana e aprender a ser pai de Noel. E Deus, como ele amava cada segundo caótico disso. Na primeira manhã, quando Noel acordou chorando às 4 da madrugada, Gabriel saltou da cadeira onde cochilava, como se tivesse levado um choque. Alana estava dormindo profundamente, ainda se recuperando da cirurgia. Então ele pegou o bebê com uma delicadeza exagerada, como se estivesse segurando o cristal. Está tudo bem, ele sussurrou, embalando o pequeno corpo contra o peito. Papai está aqui. Eu sei, você está com fome. Vamos resolver isso. Ele trocou a fralda, algo que exigiu 3 tentativas e um tutorial no celular, com a precisão cirúrgica de quem operava cérebros, mas a ansiedade de quem nunca fizera aquilo na vida. Certo, meu filho, ele murmurou enquanto ajeitava a fralda pela 3ª vez. Seu pai pode fazer cesarianas complexas, mas aparentemente é derrotado por abas adesivas. Quando finalmente conseguiu, sentiu uma vitória desproporcional. Preparar a mamadeira foi mais fácil. Afinal, ele era médico, sabia exatamente as medidas. Mas segurar Noel enquanto ele mamava, observar aqueles olhinhos escuros se fecharem de satisfação, sentir o pequeno punho agarrar seu dedo, isso era algo que nenhuma faculdade de medicina ensinara. Isso era amor puro, instintivo, avassalador. Você é perfeito, Gabriel sussurrou para o filho adormecido. E eu vou passar o resto da minha vida tentando ser bom o suficiente para você. Mariana passara pela porta naquele momento e testemunhara a cena. Ela sorriu. Um sorriso enorme, satisfeito, mas não disse nada. Apenas tirou uma foto discreta e continuou seu caminho. No segundo dia, Alana estava mais forte. Conseguia sentar sem tonturas, amamentar Noel sem dores excessivas. Ela observava Gabriel com uma mistura de amor e diversão enquanto ele lia em voz alta um artigo científico sobre desenvolvimento cognitivo nos primeiros meses de vida. Gabriel. Ela o interrompeu gentilmente. Ele tem 2 dias de vida. Acho que não precisa se preocupar com estímulos cognitivos ainda. Ele olhou por cima do tablet, quase ofendido. Nunca é cedo demais para começar a estimulação adequada. Você vai ser um daqueles pais superprotetores e intensos. Não vai? Absolutamente. Ele não hesitou nem um segundo. Aliás, já comecei uma planilha com marcos de desenvolvimento. Horários de sono, padrões alimentares. Alana riu. Aquele riso cristalino que ele não ouvia há 5 anos. Claro que você fez uma planilha. Sou médico e obcecado por organização. O que você esperava? Ela estendeu a mão para ele, e Gabriel se aproximou sentando na beirada da cama. Eu esperava exatamente isso. Ela disse suavemente. Você cuidando. Você amando. Você sendo você. Ele entrelaçou os dedos nos dela. Eu tenho 5 anos para compensar com você. Com ele. Nós temos o resto das nossas vidas, e ainda assim não será tempo suficiente. No 3º dia, houve uma visita inesperada. Alana estava dando banho em Noel, com Gabriel supervisionando como se fosse uma cirurgia de alto risco, quando a porta do quarto se abriu e um homem alto, de cabelos escuros e expressão tensa, entrou. Marcos. Alana congelou, os olhos arregalados. Gabriel imediatamente ficou em posição defensiva.
Ele não conhecia aquele homem, mas o reconheceu pelas fotos que vira no prontuário de Alana. Marcos Castilho, irmão dela. Alana. A voz de Marcos era tensa. Ele olhou para Gabriel com desconfiança óbvia. Depois para o bebê na banheira. Os médicos me ligaram. Disseram que você teve complicações no parto, que quase morreu. Eu estou bem agora, ela disse calmamente, mas Gabriel podia sentir a tensão no corpo dela. Marcos entrou completamente no quarto, fechando a porta atrás de si. Você me ligou há 9 meses dizendo que estava grávida. Eu perguntei se era dele. Ele apontou para Gabriel sem olhar diretamente. Você disse que sim, e eu te aconselhei a não contar. O silêncio que se seguiu foi denso. Gabriel ficou muito quieto. Então, fora isso, fora o irmão dela quem a convencera a esconder a gravidez. Marcos finalmente olhou para Gabriel diretamente. Eu pensei que estava protegendo minha irmã. Depois de tudo que ela passou com o câncer, depois de você, depois de ela voltar destroçada 5 anos atrás, Marcos... Não, Alana tentou interromper. Não, deixa eu falar. Marcos respirou fundo. Eu achei que você a tinha machucado. Que tinha sido negligente, insensível. Alana nunca me contou a verdade completa sobre por que partiu. Só disse que não podia mais ficar. Então, quando ela apareceu grávida, eu pensei que você não merecia saber. Gabriel permaneceu em silêncio, apenas observando o outro homem com olhos inexpressivos. Mas eu estava errado. Marcos olhou para Alana. Quando os médicos me ligaram e contaram o que aconteceu, como você lutou para salvar os dois, como ficou ao lado dela. Ele voltou o olhar para Gabriel. Eu estava errado sobre você. Você não estava errado por querer proteger sua irmã. Gabriel finalmente falou, a voz calma. Você estava errado por decidir por ela. Por tirar dela a escolha de me contar. Marcos assentiu lentamente. Você está certo. Mas eu entendo. Gabriel se aproximou de Alana, colocando uma mão protetora em seu ombro. Se alguém tivesse machucado minha irmã, se eu tivesse uma, eu teria feito o mesmo. Então eu não sinto raiva, Marcos. Mas que fique claro, nunca mais. Nunca mais decida por ela. Nunca mais tire dela a autonomia de fazer suas próprias escolhas. Marcos olhou entre Gabriel e Alana. E então seus olhos pousaram em Noel, que agora estava enrolado numa toalha nos braços de Alana. Posso conhecer meu sobrinho? Alana sorriu, um sorriso genuíno, aliviado. Claro. As horas seguintes foram mais leves. Marcos segurou Noel com o cuidado desajeitado de quem nunca segurou um bebê. Ele fez perguntas sobre o parto, sobre a recuperação, sobre os planos deles. E quando finalmente se despediu, ele apertou a mão de Gabriel. Cuide deles. Com minha vida, Gabriel respondeu sem hesitar. No 4º dia, quando Alana finalmente recebeu alta, Gabriel a levou para seu apartamento. Ele havia se preparado nos últimos dias sempre que conseguia escapar do hospital por meia hora. Comprou um berço, o mais seguro do mercado, obviamente. Encheu a geladeira com comida saudável e nutritiva. Colocou flores frescas na sala. Mas quando Alana hesitou na porta, segurando Noel contra o peito, Gabriel percebeu o medo. Gabriel, ela começou. Você tem certeza? Um bebê recém-nascido acordando de madrugada, chorando, fraldas, caos, e eu tenho histórico de câncer. Eu vou precisar de acompanhamento médico constante. E nós mal começamos a nos reconectar. Você tem certeza de que quer isso? Quer nós? Ele não respondeu com palavras. Em vez disso, ele a pegou no colo, cuidadosamente, sem machucar a incisão cirúrgica, com Noel ainda em seus braços, e a carregou pelo umbral. Certeza. Ele disse quando a colocou de volta no chão dentro do apartamento. É a única coisa que eu tenho. Vocês são minha casa, Alana. Não este apartamento. Não esta cidade, vocês dois. Onde vocês estiverem é onde eu pertenço. Ela chorou. Ele esperava que chorasse. E quando Noel começou a chorar também, solidário ou apenas com fome, quem sabe? Eles riram. A primeira noite foi exatamente o caos que Alana previra. Noel acordou de 2 em 2 horas. Eles tropeçaram na rotina de amamentação e trocas de fraldas. Ambos estavam exaustos, de olheiras profundas, roupas amarrotadas. Mas quando finalmente se deitaram, Noel dormindo entre eles na cama, respirando suavemente, Gabriel olhou para Alana através da penumbra. Valeu a pena, ele sussurrou. 5 anos de inferno, e isso aqui.
Vocês dois valem cada segundo. Alana segurou a mão dele por cima do corpo minúsculo de Noel. Valeu! Ela concordou. Sempre valeu. E pela primeira vez em 5 anos, Gabriel Moretti adormeceu não fugindo da solidão, mas abraçando a plenitude. Sua família, finalmente, véspera de Natal, 1 ano depois. A neve caía novamente sobre a cidade, exatamente como caíra 1 ano atrás. Mas desta vez, quando Gabriel olhou pela janela da maternidade Santa Clara, ele não viu solidão, viu beleza, viu promessa, viu a véspera de Natal, não como um lembrete de tudo que perdera, mas como um aniversário de tudo que ganhara. Ele estava terminando seu plantão, mas desta vez não era fuga, era escolha. Ele escolhia trabalhar nas vésperas de Natal porque sabia o que significava para famílias que estavam sozinhas, assustadas, precisando de alguém que se importasse. Ele entendia agora, profundamente. Dr. Moretti, sua família chegou. A voz de Mariana veio acompanhada de um sorriso enorme. Gabriel virou-se e sentiu o coração acelerar. Algo que acontecia toda vez que os via. Mesmo depois de 1 ano inteiro, Alana estava parada na entrada da sala de enfermagem, usando um casaco vermelho de lã, o cabelo escuro caindo em ondas sobre os ombros. Mas o que realmente capturou sua atenção foi o pequeno ser humano que caminhava cambaleante ao lado dela, agarrado à mão da mãe. Noel, com 1 ano e 1 semana de vida. Andando, tecnicamente era mais um tropeço coordenado, e rindo daquele jeito que só crianças conseguem rir, como se o mundo inteiro fosse uma brincadeira maravilhosa. Papai. A palavrinha saiu distorcida, mais como papi, mas foi suficiente para fazer o peito de Gabriel apertar de emoção. Ele se aproximou rapidamente, agachando-se para ficar na altura do filho. Olá, meu campeão. Você veio visitar o papai? Noel soltou a mão de Alana e correu. Ou melhor, se jogou nos braços de Gabriel, rindo quando o pai o pegou e girou no ar. Cuidado, ele acabou de comer biscoito. Alana avisou, mas estava sorrindo. Pode vomitar em você. Não seria a primeira vez. Hoje, Gabriel beijou o topo da cabecinha escura de Noel. Nós viemos trazer biscoitos para a equipe. É tradição agora, lembra? Mariana já estava se aproximando, os braços estendidos. Posso roubar esse príncipe por 1 minuto? Pode roubar o tempo que quiser. Gabriel passou Noel para ela, observando como seu filho, imediatamente, começou a tagarelar no que ele achava ser linguagem compreensível. Mariana afastou-se com Noel, mostrando-o para as outras enfermeiras que imediatamente o cercaram com exclamações de como ele cresceu e está cada dia mais lindo. Gabriel aproveitou o momento para abraçar Alana por trás, descansando o queixo no ombro dela, enquanto observavam Noel ser o centro das atenções. Você está bem? Ele perguntou baixinho, apenas para ela ouvir. Eu sei que essa data... Ela se virou nos braços dele, encarando-o diretamente. Esta data nos deu uma segunda chance, Gabriel. É minha data favorita do ano agora. Ele sorriu. Aquele sorriso que agora vinha facilmente, naturalmente sem esforço. 1 ano atrás ele esquecera como sorrir. Agora mal conseguia parar. Eles observaram juntos a sala de espera decorada, as mesmas luzes coloridas, o mesmo pinheiro no canto, as mesmas guirlandas nas portas, mas tudo era completamente diferente. Lembra de 1 ano atrás? Alana murmurou. Quando eu entrei aqui aterrorizada em trabalho de parto? Lembro de cada segundo. Gabriel a abraçou mais apertado. Lembro de pensar que tinha perdido você para sempre. E então descobrir que você nunca realmente partiu. Eu sempre estive aqui. Ela colocou a mão sobre o coração dele. Sempre. Uma enfermeira chamou da recepção. Dr. Moretti, paciente em trabalho de parto. Sala 3. Gabriel beijou o topo da cabeça de Alana. Daqui a pouco volto. 1 hora no máximo. Mas quando começou a se afastar, ela segurou sua mão. Gabriel? Ele se virou. Sim? Alana respirou fundo, e havia algo nos olhos dela. Nervosismo, alegria, medo e esperança, tudo junto. Eu estou grávida de novo. O mundo parou. Gabriel ficou completamente imóvel, processando as palavras, depois processando de novo. E de novo. Você. O quê? Descobri ontem. 8 semanas. As palavras saíam rápido agora, nervosas. Eu sei que é cedo, que Noel ainda é pequeno,
que não planejamos. Mas Gabriel não a deixou terminar. Ele a puxou para si e a beijou. Ali mesmo, no meio da sala de enfermagem, com Mariana e as outras enfermeiras e alguns pacientes observando. Ele a beijou longa, profunda, intensamente, não se importando com quem via. Quando finalmente se afastaram, ambos estavam sem ar. É a melhor notícia da minha vida, ele disse, a voz embargada de emoção. Mesmo? Lágrimas de alívio brilhavam nos olhos dela. Você tem certeza? Porque é rápido e eu sei que... Alana, ele segurou o rosto dela entre as mãos. Há um ano eu estava sozinho, vazio, morto por dentro. Hoje eu tenho você. Tenho Noel e agora... Ele olhou para a barriga ainda plana dela, depois de volta para os olhos dela. Agora minha família está crescendo. Como eu não ficaria feliz? As lágrimas escorreram pelo rosto dela, mas ela estava sorrindo. Eu te amo tanto. Eu também te amo. Amo vocês. Ele colocou a mão sobre a barriga dela, reverente. Todos vocês. Dr. Moretti. A chamada veio mais urgente agora. Gabriel olhou para a sala 3, depois de volta para Alana. Eu preciso... Vai! Ela o empurrou gentilmente. Vai salvar vidas. Dr. Moretti, nós estaremos aqui quando você voltar. Ele a beijou mais uma vez. Rápido, intenso. Depois se inclinou e beijou a barriga dela também. Te amo, pequenino. Seja bem-vindo. Alana riu, chorando ao mesmo tempo. Gabriel pegou Noel dos braços de Mariana, beijou o filho demoradamente. Te amo, meu campeão. Papai volta logo. Papi! Noel bateu palminhas. E então Gabriel foi. Não fugindo do mundo, mas correndo em direção a ele. Pronto para trazer mais vida, mais esperança, mais milagres. Porque ele finalmente entendera seu propósito. Não era apenas ser um médico excelente. Era ser um homem presente. Um pai, um companheiro. Alguém que amava sem medo. Alguém que vivia, não apenas existia. 2 horas depois, quando o plantão finalmente terminou, Gabriel encontrou Alana e Noel no estacionamento. A neve continuava caindo, cobrindo o carro, o chão, os ombros deles. Pronto? Alana perguntou. Quase. Gabriel pegou a mão livre dela, a outra segurava. Noel contra o quadril. Tem um lugar que eu quero te levar primeiro. Ele os guiou até o elevador, mas ao invés de descer, pressionou o botão do terraço. Alana olhou curiosamente, mas não perguntou. Quando as portas se abriram no último andar, Gabriel os levou por um corredor estreito, até uma porta que dizia acesso ao terraço, apenas funcionários. Gabriel, nós podemos subir aqui? Tecnicamente não. Ele sorriu maliciosamente. Mas eu tenho privilégios de médico sênior. O terraço estava vazio, coberto de neve. A cidade se estendia abaixo deles, iluminada por milhões de luzes natalinas. O céu estava escuro, mas limpo, estrelas brilhando entre as nuvens. Era lindo. Era perfeito. Gabriel colocou Noel no chão. O menino imediatamente começou a tentar pegar flocos de neve, com as mãozinhas rindo. Então ele se virou para Alana e se ajoelhou. Alana ofegou, as mãos voando para cobrir a boca. Alana Castilho. A voz de Gabriel tremeu, mas continuou firme. Há 5 anos você desapareceu da minha vida. Há 10 meses você voltou. Há 1 ano você me deu um filho. Hoje você me dá outra criança. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso, abrindo-a para revelar um anel simples, elegante e perfeito. Mas o que você realmente me deu foi minha vida de volta. Você me ressuscitou, Alana. Você me ensinou que amor não é ausência de dor, mas presença na dor. Que família não é perfeição, mas aceitação. Que segundas chances existem, mesmo quando achamos que está tudo perdido. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto dela agora. Então eu estou te pedindo aqui, neste lugar onde salvamos vidas, onde nossa família nasceu. Casa comigo? Oficialmente. Para sempre. Na saúde e na doença. Na alegria e na tristeza. Com verdade e comunicação. Sem mais segredos, sem mais fugas. Alana estava chorando tanto que mal conseguia falar. Mas ela conseguiu assentir. Sim. A palavra saiu quebrada, linda. Sim, sim. 1000 vezes sim. Gabriel deslizou o anel no dedo dela com mãos trêmulas. Então ficou de pé e a puxou para um beijo que continha 5 anos de dor, 1 ano de cura e uma vida inteira de promessas. Quando se separaram, Noel estava entre eles,
puxando as calças de Gabriel e gritando: "Papi, neve!" Como se isso fosse a descoberta mais importante do universo. Gabriel pegou o filho no colo, abraçando Alana com o outro braço, os três juntos sob a neve que caía. "Feliz Natal, meu amor", ele sussurrou. "Feliz Natal, Gabriel." Ela descansou a cabeça no ombro dele. "Feliz vida nova." E ali, enquanto a neve cobria a cidade e as estrelas testemunhavam, a família que quase não existiu, separada por doenças, medos, decisões impossíveis, estava finalmente, irrevogavelmente, eternamente junta. Não era um final. Era um começo. O começo de uma história de amor que sobrevivera à morte, ao tempo, ao medo. Uma história de ressurreição, de segundas chances, de milagres que acontecem nas noites mais escuras, quando menos esperamos, mas mais precisamos. E Gabriel Moretti, o homem que esquecera como viver, finalmente entendera a verdade mais simples e mais profunda. Amor não é ausência de sofrimento. Amor é escolher permanecer mesmo quando dói. Amor é lutar, mesmo quando parece impossível. Amor é renascer quantas vezes for necessário, porque no final o amor sempre vale a pena. Sempre, às vezes, as histórias mais bonitas nascem das noites mais escuras. Gabriel e Alana aprenderam que amor verdadeiro não é perfeito, é persistente. Não evita a dor, a atravessa. E que segundas chances existem para aqueles corajosos o suficiente para perdoar, para recomeçar, para acreditar que mesmo corações despedaçados podem ser remendados, porque no fim, ninguém está tão perdido que não possa ser encontrado. Ninguém está tão quebrado que não possa ser restaurado. E você? Que segunda chance você não está permitindo entrar na sua vida? Se essa história tocou você de alguma forma, deixe seu like. Ele nos diz que histórias assim importam. Inscreva-se no canal para receber mais jornadas que falam ao coração. E nos comentários conte de onde você está ouvindo essa mensagem. Seu apoio é o que nos permite continuar trazendo histórias que curam, inspiram e transformam. Obrigado por estar aqui. Obrigado por permitir que essa história entrasse na sua vida. Até a próxima jornada.